Diminuir aqui. Opa! Bom, então, boa noite a todos e a todas. Acho que fiquem à vontade para ir abrindo aí os microfones, as telas. Eu não sei como é que o professor Felipe normalmente conduz, mas acho que pode ser um bate-papo. Então, o meu nome é Érica, normalmente é Érica Vieira, é o que eu uso, mas o meu nome é Érica de Savieira Abuchain. Eu sou professora da Escola Paulista de Enfermagem, sou enfermeira obstetra e psicóloga, uma especialização aí em psicologia hospitalar, psicanálise da perinatalidade. Então, eu quero agradecer muito, Felipe, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, o luto perinatal. Então, vamos lá, vamos começar nossa conversa, né? Então, pensar o luto perinatal é importante que eu situe, né, que eu coloque para vocês, a hora que eu estou pensando a perinatalidade, da onde eu estou falando. Então, eu estou falando, ou entendendo a perinatalidade a partir da saúde mental perinatal. Saúde mental perinatal, de acordo com a Marseille Society e diferentes autores, entende-se do momento zero da gestação até um ano pós-parto, tá? Então, à medida que eu estou conversando com vocês deste período abrangente, eu estou falando também de um percurso ou de uma jornada sem garantias. Então, engravidar, gestar, parir, nutrir o seu filho ou ter um filho, ser mãe, são aspectos de uma mesma jornada ou de um mesmo processo. No entanto, embora eles aconteçam juntos, é importante que a gente tenha sempre em mente que para o psiquismo essas são questões separadas. Então, o desejo de engravidar nem sempre coincide com o desejo de gestar, que nem sempre coincide com o de parir, ou de ter um filho, ou de se tornar mãe ou pai, né, ou de amamentar, enfim. Então, são processos que se dão em paralelo, mas que um não é sinônimo do outro. Nem sempre querer engravidar significa que eu quero parir ou gestar. Não, eu quero só ser mãe. Né? Eu queria ser mãe, não necessariamente engravidar. Nossa, putz, quero ser mãe, queria engravidar, mas não quero parir, enfim. Muitas são os desencontros, né? Nesses desejos e nessas expectativas, nesse processo da perinatalidade. Assim como são também os seus desfechos. Nós temos aqui inúmeros desfechos desfavoráveis nessa jornada, né? E aí eu trago aqui uma frase de um livro, eu não sei quem conhece, chamado Como Lidar com o Luto Perinatal, da Heloísa Salgado e da Carla Polido. Elas começam com uma frase de uma das mulheres entrevistadas ao longo do trabalho da Heloísa, que é: de repente, é a morte que chega, quando tudo que se espera é a vida. Talvez por isso seja tão difícil de aceitar. Ninguém quer ouvir que os bebês também morrem, mas a morte é real e bateu à nossa porta. Essa frase traduz bastante da surpresa e do susto quando uma mulher grávida, né, ou um casal grávido aí se depara com uma notícia difícil de que aquele bebê, e aí eu vou dizer aqui, vocês me permitam chamar de bebê, porque esta mulher, normalmente esse casal e família, não pensa como o meu embrião, o meu feto, ou o meu concepto, o recém-nascido. O que vocês escutam quando assistem mulheres neste período é o meu bebê.
não é? Então, o susto e o desespero frente dessa notícia vem sempre acompanhado de uma grande dificuldade de acreditar no que está acontecendo e de aceitar esse diagnóstico. Como um mecanismo de defesa, tem alguém falando comigo? Eu não vejo vocês. Se quiserem, puderem ir falando comigo, eu não vejo, tá? Se alguém, Ilana, se puder me falar, se alguém quiser ou me sinalizar, porque eu não estou enxergando, tá? Então, diante deste cenário, dessa comunicação difícil, as famílias, por vezes, ficam em choque, né? Como se, ao engravidar, aquelas que nunca viveram uma experiência dessa ordem, quando pegam um resultado de gestação, né, positivo, o que que elas pensam? Elas já vão pensar naquele bebê nascendo, naquele sonho de assim, como será que é o meu bebê? Como será que ele vai nascer? Quem ele vai ser? E esses são planos e expectativas em volta dessa gestação. E aí, tanto essa mulher e esse parceiro ou esta parceira, cada um deles tem um bebê idealizado ou um bebê imaginado, né? Que já não condiz com esse bebê que está aí intraútero. Então, se vocês já tiveram aí familiares, amigos, colegas, ou mesmo no consultório, quando você entrega, né, ou vai escutar um batimento, ou entrega e analisa um primeiro ultrassom, não é incomum. Elas pedem para gravar, para fotografar, por quê? Porque elas vão mostrar o bebê delas. Este é o bebê. Só que o bebê delas não é igual ao bebê do parceiro e não é igual àquele que está sendo gerado. Né? Isso é importante para a hora que a gente for mais para frente pensar o que é que se perde quando se perde um bebê. E aí, nesse momento desse diagnóstico, dessa comunicação difícil, o movimento desses casais é buscar respostas. Não deve ter alguma coisa errada. Não é possível, alguma coisa aconteceu, alguma coisa precisa ter uma justificativa. Será que não era o aparelho que estava errado? Eu preciso escutar uma outra opinião, eu preciso fazer um outro exame. Existe aí uma esperança de que seja um mal entendido bastante intensa. E é deste lugar que vocês vão acompanhar estas mulheres e suas famílias, né? Então, a hora que eu digo que este bebê, que ou não está se formando direito, ou que é um bebê que por razões aí maternas, um bebê que não vai poder ser gestado a termo e depois nascer e conviver com essa família, ou é um bebê que subitamente essa mulher vai para um exame e esse bebê foi a óbito. Ou, né, por malformações ou alguma questão, vai no óbito intraparto ou, né, pós o nascimento. O que se perde ali é este bebê do qual foi investido afetivamente por essa mulher. E aí tanto faz o número de semanas ou os dias de vida deste bebê. Então, se antigamente se dizia ou se acreditava que, bom, né, foi um aborto ou foi uma perda, né, um óbito logo nas primeiras semanas, não deu tempo essa mulher se vincular. É importante que a gente pense que isso não é real, porque já existia ali. Mesmo quando a gravidez não é desejada, mesmo quando essas mulheres optam por interromper a gestação, existe uma imagem ali de um bebê. E é este bebê e todas as expectativas em volta deste bebê que vão embora com essa família, né, com essa notícia.
A hora que esse bebê não pode ficar, ou se foi, existe um buraco, né? Existe um vazio muito doloroso e muito intenso. Você tem uma mãe que não sabe se é mãe, que não sabe se é gestante, que não entende muito bem, né? E aí nós não estamos falando de intelecto, nós estamos falando psiquicamente, nós estamos falando de afeto. O que é que aconteceu para chegar nesta situação? Então, esse vazio deixado no corpo e na alma dessa mulher e desse parceiro ou parceira, dos irmãos, da família, mas em especial dessa mulher, né? Desperta sentimentos de vergonha, de fracasso, de inferioridade. O que será que eu fiz que eu não fui capaz de levar essa gestação até o final e de ter o meu bebê comigo? Aonde eu fracassei? Eu não quero falar com os outros porque eu tenho vergonha. Então, estes são sentimentos frente a um futuro que para elas poderia ter sido, mas que não foi, que precocemente se interrompeu e que, se não for cuidado, olhado, e se não tiver um espaço para que elas possam falar, esta marca se dá nesta e nas próximas gestações. Né? Será que o meu corpo é um corpo incapaz de gerar bebês vivos e bebês saudáveis? Será que isso é um castigo, uma questão religiosa, né? Muitas vezes perpassa. Eu estou sendo castigada, né? Por que será que Deus está me punindo? Por que que eu estou vivendo uma situação como essa? Eu queria tanto. Existem mães que não querem os seus filhos, existem mães que não se cuidam, e eu queria tanto, eu planejei, eu cuidei, eu tomo o maior cuidado e o meu bebê morreu, ou o meu bebê veio com má formação. O que será que eu fiz de errado ou estou fazendo de errado para ele não poder ficar? E nesse processo, se eu pensar em especial os bebês que nascem, né, ou já nasce, já tem um óbito, esse bebê já nasce morto, ou nasce e tem ali alguns minutos de vida, ou é possível que ele vá para a UTI, mas acaba falecendo lá na UTI, é um bebê que fica restrito à relação com os pais e com os profissionais de saúde. É um bebê cujo entorno, na maioria das vezes, não tem contato, não conheceu, não viu, de fato, não pôde ter registros e memórias que validem a sua existência nesse entorno que a gente vai chamando aí dessa sociedade. Então, veja, se as pessoas ao meu redor não viram meu bebê, por vezes nem me viram grávida até o final. Então, será que eu tive um bebê? Será que eu sou mãe? Será que eu posso me classificar como mãe? Será que a hora que alguém me perguntar quantas vezes você engravidou ou é seu primeiro filho? É. E aí nós estamos fazendo um trabalho, né, uma pesquisa com famílias que têm fetos com malformações graves, né? E essas famílias, nós estamos conversando com eles depois de alguns meses, pelo menos 6 meses após a perda. E aí é interessante como nas falas desses diferentes casais, eles nos dizem, um pai em especial teve uma fala muito bonita. Ele me diz, sabe, quando me perguntam se eu tenho um filho, uma filha, se eu sou pai, ele diz, tenho. Eu tenho uma filha.
E aí as pessoas, né? Ah, quanto tempo tem? Onde está? Ele fala, bom, mas a minha filha, ao invés de resolver andar, ela resolveu voar. Então a minha filha não está aqui comigo, a minha filha está voando. Foi uma maneira tão bonita que ele achou de poder validar a existência, né, desse bebê, que foi um feto. Validar que sim, ele, mesmo que com uma história brevíssima, ele foi e é pai de uma criança que aqui não esteve, né, de um bebê que com ele aqui concretamente não continuou. Esse posicionamento, ou muitos casais que não falam, né? Se tem filho, aí desconversa, enfim, fica um pacto de silêncio em torno dessa perda, né? Ou então ela sai da maternidade com, né, teve ali uma perda, a hora que volta, por vezes não sobra nenhum nada naquele quarto. Né? Quem estava ali com receio do que essa mulher ia viver ao chegar, desmonta todo o cenário de toda e qualquer possível recordação desse bebê que estava por vir. E isso traz um enorme ressentimento. Esse pacto de silêncio aprofunda, né, ou ele intensifica o sentimento de solidão. Essas mulheres se sentem só diante dessa experiência. E por vezes esses pais também, é como se não, ninguém fala, ninguém pergunta. E eu me lembro de uma moça, né, que teve aí, né, engravidou, e aí no primeiro ultrassom já foi identificado uma DTG, né, doença trofoblástica gestacional, e evoluiu para MTG, e ela teve aí um desdobramento difícil, foram alguns anos tratando, ela teve uma série de sequelas, até que num determinado momento da psicoterapia, ela dizia assim, Érica, será que eu sou mãe? Será que eu tive um bebê? E de uma maneira muito sofrida, e aí pude dizer para ela, bom, você se sente mãe? Ela falou, eu me sinto. Eu sei que os médicos falaram que não tinha ali um embrião, mas tinha o meu filho. E foi o meu filho que não pôde ficar e que eu perdi. Falei, então, quando você tem um filho, o que que você tem? Ah, eu tenho uma mãe. Então eu posso me dizer mãe. Veja que doído. Foram aí quase 2 anos e pouco de um processo psicoterápico até que ela pudesse se autorizar. Respeito. A cachorra subia no telhado, eu ficava no telhado. E toda uma É o que cachorra é bem do enorme. lado? A Hã? casa bem do lado. Acho que tem alguém com vizinha o mesmo. microfone aberto. Pronto. E aí, uma outra situação que também, né, faz parte são quando essa mulher está gestante de gemelares. E quando você está gestante de gemelares, por vezes um deles vai a óbito e o outro nasce. Ou os dois nascem em óbito, ou um, os dois nascem vivos e um vai a óbito. E o quanto é difícil poder falar deste bebê que se foi e deste bebê que está aí. Muitas mães dizem para a gente assim, Érica, é muito difícil olhar para o bebê que está aqui, porque a hora que eu olho para ele, eu me lembro do que foi. E como é que eu posso ficar feliz pelo que está aqui e, ao mesmo tempo, sofrer por aquele que foi? É uma situação onde você tem concretamente ali vida e morte muito próximas. A alegria de poder estar com um, mas ao mesmo tempo a tristeza de que o outro não vai estar ali. Existe aí uma fusão, né, e um conflito de sentimentos bastante dolorido, né? E isso pode vir a trazer dificuldade. Então, falas
da seguinte ordem: bom, você tá bom, morreu, mas o outro está aqui, você tem que ficar feliz e grata por ele. Isso não funciona. Ao contrário, porque isso faz com que se solicite e se demande dessa mulher um posicionamento que ela não está conseguindo ter ali. Então, precisa, ao falar com as mulheres e casais nessa situação, preciso que possa se dizer. O bebê que se foi também deve ter um nome. Isso é uma coisa importante, tratar sempre esse bebê, assim que ele tiver um nome, o que nome você gostaria de ter dado, que nome ele teria, como nós vamos chamar esse bebê? É um jeito de validar a existência dele. E também conversar com ela, e com o parceiro ou parceira, e com o bebê. Nossa, é verdade, o fulano está aqui, mas viu, bebê, X, Joãozinho, né? O João, difícil, né? Você está aqui. A Maricota não pôde estar, ela viveu com você um tempo, ela se foi. É difícil para a mamãe ver você aqui bem e se lembrar do outro. Eu acho que a gente por vezes usa essa técnica, né, de falar com o bebê questões também para a mãe escutar. Embora o bebê não esteja entendendo que eu estou falando ipsis literis, né, a gente também está dando espaço para que aquele sentimento, aquela emoção circunde. A mamãe está chorando porque ela está muito feliz que você está aqui, mas ela também está com muita saudade da Maricota. Então, é importante que não se desvalorize ou que não se valide a existência do outro, a dor da partida do outro, em prol daquele que ficou. Porque é uma escolha de Sofia, é uma escolha muito difícil de ser feita. E isso leva ao silêncio, que não é bom. Uma outra perspectiva, e aí temos um mestrado bem interessante também na Unifesp, vocês acham aí alguns trabalhos que falam da posição desse parceiro, desse pai, né? Ou dessa parceira, aí, outra mãe, enfim, os diferentes combinados, de que não há espaço para que ele possa falar daquilo que ele está sentindo. É muito comum que nessas situações, dessas notícias difíceis, desses diagnósticos, e ao longo dos procedimentos, a gente diga assim: bom, a fulana está aqui, e você, fulano, agora, ó, você tem que estar com ela, dar apoio, né, providenciar as questões do enterro, da interrupção, cuidar para que ela fique bem, porque para ela está sendo difícil. Aí depois que isso, né, os desfechos se deram, quem perguntou para ele o que ele estava sentindo? Será que a gente pergunta para eles quem é que pode ajudar vocês? Nessa pesquisa desse pai que eu falei, da menininha que voa, os casais são unânimes em nos dizer, primeiro, de que esses homens não tiveram espaço. E aí digo homens porque esses são casais heterossexuais, né? Onde você tem uma mãe, um homem ali, mas a gente vê na literatura relatos similares de que não se dá um espaço para que o outro que também está perdendo aquele bebê que ele imaginou, ele também está perdendo aquele filho que ele gostaria de ter tido. Então, delegar para ele esse lugar de quem vai, quem toma as providências e que vai fazendo, né, uma série de decisões, tomando decisões, fazendo, não é dar espaço para que ele também possa pensar. Então, quem é no entorno que pode vir ajudar esse casal a tomar essas providências? Quem pode ir vendo isso? Né? Será que o serviço social pode subir e ajudar nessas questões, orientar? Uma outra coisa, já ter mais ou menos organizado quais são os lugares que quem for tomar essas providências vai. O que ele tem que levar, o que ele tem que fazer, porque na hora eles estão envoltos com aquela dor
Então, assim, eles não estão podendo, né? Tudo bem que por vezes se demanda e se faz com que, né, se chama esse parceiro ou parceira a fazer essas ações, mas ele não está ali, a cabeça dele está em outro lugar, né? Então é importante que a gente possa também dar voz a esse parceiro, também perguntar: você gostaria que alguém tivesse aqui? Você quer também ver seu bebê? Né? Então, pensando que o ideal é que esta mulher esteja sempre acompanhada de alguém e o acompanhante seja alguém que ela se sinta segura, né, e confortável. Posso dizer, viu? Você quer ver o bebê? O que que você gostaria, a hora que a gente vai discutir as questões do encontro, nós vamos falar mais para frente, que por vezes não é igual ao que essa mulher queria. Então, como é que a gente vai achando um ponto de equilíbrio entre eles? Porque se eu não estiver atenta, eu não vou possibilitar que essa pessoa entre em contato com as próprias emoções. Porque se ela achar, e se a equipe disser, olha, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, né? Agora você precisa apoiá-la. Esses sentimentos vão para algum lugar, né? Assim, por vezes a gente fala, né? Brinca, vai para debaixo do tapete. Pois é, mas de pouco em pouco tá embaixo do tapete, uma hora você tropeça. Então, é fundamental que a gente permita e crie uma situação no sentido de escuta, para que essa pessoa também possa falar da dor e da angústia da perda. Quem sabe o que perdeu é cada um deles. A gente não sabe o que eles perderam de antemão. A gente sabe que ou um embrião, um feto, um recém-nascido, se foi. Mas o que isto representa na vida deles, a gente não sabe de antemão. Então, a história da perda na perinatalidade, ela está naquele que perde e no significado da relação daquele indivíduo com aquele bebê e no vínculo entre eles. Então, é fundamental que fique para a gente, enquanto profissionais de saúde, que o vínculo, ao engravidar, existe já um vínculo. E aí, pensar em vínculo não é só em pensar em coisas positivas, coisas negativas também. Por vezes, quando você tem lá no Hospital São Paulo, por vezes, a gente tem algumas mulheres que vêm para interrupção gestacional por um aborto legal, enfim. E à medida que a gente vai conversando, eu me lembro que teve uma que dizia assim para mim: Érica, eu não posso ter este bebê nesse momento. Ele é fruto de uma relação ou de uma situação de abuso. Eu não vou suportar olhar para a cara deste bebê. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso que ele me perdoe. Eu preciso que ele me perdoe porque ele também é meu filho. E diferente daquele que está aqui comigo, que já existe, que eu cuido, enfim, eu não vou poder ter com este a mesma relação. Então, eu preciso que ele me perdoe, mas eu não posso dar a luz a ele. Eu não posso ser a mesma mãe. E aquilo é de uma dor, não é sem dor, não é sem afeto, que aquela mulher estava dizendo assim: eu não quero, eu fui abusada, fui violentada, não posso ter esse bebê que não vou suportar. Mas não significa que dentro do meu psiquismo eu não esteja abrindo mão também de uma criança que poderia vir. Eu estou interrompendo a vida dessa criança. E isso é muito dolorido. Embora racional, possível de se compreender, emocionalmente, de uma dor imensa. E como é que a gente cuida de casais e de famílias nessa situação? Colocando os atores principais, que seriam essa mulher, e aí
seu parceiro ou parceira, ou por vezes não é mais parceiro e é o pai do bebê e as famílias, o cuidado centrado na família. E tendo em mente que é fundamental que isto ocorra, porque aqui se tem também um trabalho de promoção de saúde mental perinatal. Saúde mental perinatal diz respeito à saúde mental desta mulher, que nós, né, se vocês olharem na literatura, vai estar saúde mental materna, saúde mental paterna, e os irmãos, e a saúde mental dos irmãos e familiares. Mas se eu estou dizendo que essa experiência da perda perinatal respinga em todos eles, eu preciso cuidar desses indivíduos para que, em especial, esta mulher e essa mãe, esse pai, não adoeçam, né? Não tenham um sofrimento psíquico de tal ordem que não possa ser ouvido, trabalhado, validado, reconhecido, e que este luto possa ser integrado, porque o luto não se resolve, e não existe uma resolução de luto, existe uma integração dessa experiência dentro de todas as outras experiências da vida desse indivíduo, como uma lesão, como uma ferida. Ela cicatriza, mas ela vai estar sempre ali, a depender de sua extensão, por vezes mais limitador ou não. Mas ela vai estar sempre assim, e assim é o luto. Né? A gente percebe na terapia durante um bom tempo, e aí nós não estamos falando de mulheres ou parceiros em situações de luto prolongado, ou seja, de um transtorno mental. Nós estamos falando de um luto esperado, né? A gente percebe que eles falam durante muito tempo do luto, o que eles perderam, como foi o bebê. E é como se existe um psicanalista que também é médico, chamado Alfredo Simonetti, ele diz dos mecanismos de enfrentamento da doença como uma órbita, né? A doença é uma órbita, e aqui se a gente puder adaptar para o nosso tema, é como se essa perda ficasse no centro de uma órbita, e tudo que acontece na vida dessa pessoa gira em torno daquilo que se foi ou dessa experiência. Então, durante muito tempo, na assistência ao luto, essas famílias falam reiteradamente dessa situação, deste bebê que se foi, da dificuldade de compreensão de por que foi, de que jeito, ou necessidade de buscar um culpado. Então, até que num determinado momento, eles começam a dizer assim, bom, eu perdi, mas já tá assim, mas me convidaram para sair, eu acho que eu vou então dar uma volta, eu vou retomar minha vida. Essa experiência vai estar sempre comigo, mas acho que meu filho não gostaria que eu fizesse assim. Enfim, existem diferentes combinações e tonalidades. Mas neste momento a gente pode ir entendendo que existe uma integração deste luto. E tem aqui, né, e eu trago um estudo, existem vários, mas esse de 2016 é interessante porque ele traz alguns dados sobre esperança, intervenção e sobrevivência de crianças com trissomia de 13 ou 18, né? Neonatos com sobrevivência. E aí, no processo que nós vamos até falar um pouco mais para frente, e que aí eu vou dizer dos cuidados paliativos perinatal, que é o que a gente faz lá na Unifesp, existe todo um processo, o ideal é que tivesse, de diagnóstico da malformação, encaminhamento dessa família para a equipe de paliativo perinatal para que possa se trabalhar a notícia, o quanto esse casal ou essa mulher entendeu essa má formação, que ele possa entender quais são as sequelas disso, ou as possibilidades na vida deste bebê e na dele. E aí, vou também dizer, né, da questão do parto, a gente vai trabalhando isso com eles,
vai trabalhando a questão da construção de memórias, vai pensando como é que eles gostariam que fosse o parto, se o bebê nascer, quais as possibilidades de cenário e o que eles gostariam em cada um desses cenários. E esses cenários, é importante que fique destacado que essas decisões são dinâmicas. Eles precisam e estão sempre reiterados de que eles podem mudar de opinião a qualquer momento. E na esperança, né, parental, depois do diagnóstico, 80% desses casais, né, aqui desses pais, disseram que eles queriam conhecer o filho vivo. 72% diziam que eles queriam passar um tempo com esse bebê como uma família. 50% de que eles queriam levar o bebê para casa. E 66% de que eles gostariam de proporcionar para essa criança uma boa vida, dar uma chance para este bebê. E é muito interessante porque muitas situações você tem a possibilidade ali, né, de algumas de interrupção, outras não, ou de pensar, bom, esse bebê pode vir a morrer, pode viver alguns dias, semanas, horas, e muitos trazem exatamente essa, independente, né? Aqui é um artigo que vem especificamente feito com trissomia 13 de 18, mas que nos dizem, olha, eu quero ver meu bebê, ou eu não quero ver meu bebê, porque, por vezes, à medida que eles têm o diagnóstico, e aí a gente vai pensando com eles, né? A gente trabalha com eles com imagens, não imagens reais, mas desenhos, para que eles possam entender ali qual é a má formação e o que aquilo pode se desdobrar. E eles vão, né, na hora que chega no momento de fazer o plano de parto, eles dizem, eu não quero, muitas mulheres dizem, eu não quero ver meu bebê. A gente diz, é mesmo? Por que você não gostaria de ver o seu bebê? Porque ele assim, ele acha que vai ser muito feio. E existe a imagem de um monstro. Acho que é muito comum eles irem procurar no Google uma imagem. E aí, quando a gente, no cuidado paliativo, né, vai trabalhando o parto, deixa que eles possam entender, e aí na cena do parto, vai combinando com eles, a depender da má formação e do estado desse bebê, né, o que eles podem fazer? Ah, então talvez um bebê com uma acrania. Então, será que a gente pode querem trazer uma touca, né? Ou a depender da malformação, um cobertor, ou quando dá para vestir uma roupinha. Ah, não quero nada, não quero nem ver. Ainda assim, quando o bebê nasce, a equipe toma o cuidado de embrulhar este bebê e perguntar se essa mãe e com quem está ela ali quer ver o bebê. Se ela muda de ideia e quer ver o bebê, a gente mostra a parte do bebê que está menos comprometida. Então, é uma mãozinha? É uma mãozinha. E aí depois ela olha, mas quem sabe, algumas vezes a gente tem, invariavelmente, situações onde ela vai abrindo esse, esse lençol, esse cobertor, e diz assim pra gente depois, nossa, ele não era tão feio, ou nem tão assustador quanto eu imaginei que fosse. Porque entre aquilo que ela está vendo e aquilo no concreto e o que ela está podendo perceber, porque tem aí uma barreira emocionalmente, existe uma grande diferença. Então, eu não sei quantos de vocês. Tem alguém que quer falar? Bom, eu continuo. Aí vocês me falam, Ilana, por favor. Não sei quantos de vocês conhecem ou têm equipes, né, de cuidados paliativos nos diferentes lugares que vocês ou trabalham, ou estão fazendo estágio, ou estudando, enfim. Então,
o cuidados paliativos perinatal, a gente trabalha com, preferencialmente com as gestantes desde o momento do seu diagnóstico de má formação, seja ela nos diferentes níveis de gravidade, até o parto, né, e o desfecho do óbito, e algumas mulheres e parceiros continuam conosco no ambulatório de saúde mental perinatal. Então, logo do diagnóstico, existe uma equipe interdisciplinar. Nós somos, tem o neonatologista, o obstetra, que identificou a má formação, e isso é possível, né, lá no Hospital São Paulo, porque a gente está ali no ambulatório de malformação fetal, ele entra também nesta reunião familiar. Aí nós temos a enfermagem obstétrica e neonatológica, temos a equipe da psicologia. Por vezes, quando é importante, quando a gente entende que no processo é importante, assistente social. E claro que a gente não fica um monte, mas sempre, no mínimo, 2 profissionais de diferentes especialidades estão ali e todos treinados de maneira similar para poder receber essa família. O que por vezes muda é que, assim, bom, naquela reunião, naquele momento, a neonatologista não está ali. Bom, mas a obstetra tá, o que foi? Né? O que essa família ouviu? O que eles entenderam daquela condição, daquele feto? Quais são as dúvidas? E aí, quanto mais adiantado, o quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor é a possibilidade da gente poder ir trabalhando com eles, com esses casais, acerca da doença deste bebê ou da doença desta mulher, a questão do contexto aonde essa situação está inserida, quais são as necessidades ou as dificuldades ou facilidades para que se viva aquele momento, como é que nós vamos preparar o cuidado deles? Então, pensar com eles, bom, quais são as memórias de quem está envolvido? O que é que eles gostariam? O que é que vocês gostariam de viver com esse bebê ou com esse feto? Ah, eu queria que a minha mãe ou o outro filho pudesse vir ver o bebê vivo no ultrassom. Bom, então vamos ver se é possível. Bom, eu quero que na hora que ele nasça, tire foto. Ah, então vamos ver se é possível. E aí nós vamos trabalhando ver se é possível no sentido. Então podemos pensar na foto, que para quem que a gente vai entregar essa foto, é para você, para quem que você quer que dê. Por vezes elas dizem, entrega para o meu marido, porque daí ele vê. Se não for muito feio, ele deixa eu ver também. Ou não, eu quero o carimbo da placenta, o carimbo plantar, ou palmar, se é possível. Por vezes não é. Olha, o bebê é tão pequenininho que a gente não sabe se vai ser possível tirar. Mas se não puder ser desse jeito, que mais? Que outras pessoas a gente pode pensar juntos de ter? Ah, você quer que venha alguém dar ali depois uma bênção, a questão da espiritualidade, né? Foi o parto e depois na alta e no pós-parto, durante todo esse percurso, pelo menos alguém do grupo do paliativo tem que estar com maior frequência nesses momentos, como se você tivesse um profissional que te acompanhasse durante o segmento inteiro, tá? Desde o pré-natal, ali no parto, na unidade de internação, depois se o bebê foi para UTI, na UTI, até o desfecho final. Então, o que eu estou dizendo é que a perda de um filho é uma experiência inesquecível e devastadora, né? E que isto pode se dar no pré-natal, no intraparto ou no pós-parto. Se a gente puder trabalhar com esses casais e não forem situações de súbito ou urgências, enfim, nós podemos ir trabalhando desde antes. Se não,
também é importante que se lide com aquilo na hora, né? O quanto aquela pessoa que está ali sabe do que está acontecendo, o quanto ela consegue saber, o quanto ela tem condições de lidar com aquela experiência naquele momento. E aí nós vamos pensar quais são os outros parceiros profissionais que podem estar com a gente enquanto equipe, porque esta é uma temática que nem todos os profissionais conseguem lidar. Por vezes é uma temática que está muito perto de alguns. Alguém perdeu, né, um familiar ou alguém muito próximo, ou numa situação parecida, enfim. E tudo bem. Mas alguém tem que olhar para aquela família. Alguém precisa acolher essa família. Existem aí números, que não é o caso, protocolos de comunicação de notícias difíceis, mas alguém precisa estar treinado na equipe para poder dar essa notícia da maneira mais responsável e acolhedora possível. Porque esta é uma marca que fica para o resto da vida desses indivíduos. E aí aqui mais ou menos uma amostra de um dos documentos que o pessoal da Comfort Care, Neonatal Comfort Care, eles oferecem um treinamento anual de cuidados paliativos na perinatalidade, e no site deles, eles têm ali na parte dos profissionais alguns instrumentos, alguns formulários bastante objetivos que podem ilustrar ou minimamente direcionar quando você não tem uma equipe ou quando você nunca se ouviu, né, ou ouviu, ou teve ali próximo dessa temática de como assistir. Então, vale a consulta, eu não vou aqui entrar nisso especificamente, mas acho que se vocês têm mais curiosidade, vale a pena entrar no site da Neonatal Comfort Care, é ligado à Columbia University, e está lá o material livre acesso, tá? E aí, como é que é esse encontro? Né? É interessante, nós discutíamos em grupos de estudo de perda neonatal, com pessoas que, putz, estudam bastante, e a gente falava assim, bom, vocês falam do nascimento? Ah, eu falo, quando nascer, você vai conhecer. Eu falo, gente, mas não, a hora que você vai olhar a palavra nascimento, não condiz, né, com um bebê que, né, com um feto que nasce em óbito, um bebê que já nasce imóvel, que palavra a gente usa? E aí eu nomeio o encontro, né, porque a gente não sabe quando vai ser esse encontro. Então, ali nas reuniões do paliativo, ou quando isso se dá e eles não eram do paliativo, as residentes, né, seja de enfermagem obstétrica, seja de enfermagem neonatal, ou da equipe médica, então ali a gente diz, bom, vamos conversar com esses pais, né? Como é que eles podem encontrar com este filho? De que jeito é possível permitir que eles possam ter contato com este bebê, seja ele vivo ou morto, né? E cuidar para que esta apresentação seja o mais cuidadosa e respeitosa possível. Então, isso que eu disse de você mostrar primeiro as partes do bebê que estão menos acometidas. E, se possível for, deixar que eles fiquem com esse bebê a maior tempo possível. Por vezes, quando a gente já trabalha antes, ou quando é possível na instituição que vocês estão, eu quero trocar o meu bebê, eu quero dar um banho no meu bebê, eu quero colocar uma música, eu quero ter um tempo de me despedir do meu bebê. E se é possível que vocês tenham um espaço, né, ou um centro obstétrico, enfim, um espaço para que essa família possa se despedir desse bebê. Um espaço privado, acolhedor e respeitoso. E claro que alguém da equipe sempre ali olhando e dizendo, olha, se precisar, estou aqui. Mas que não, a gente não tem aquela urgência. Bom, nasceu, resolvi aqui, o bebê, o feto desce para o, enfim, vai para os caminhos, o bebê vai para o órgão, enfim, para o morgue, enfim, onde vai? Né? Vamos dar um tempo que aquele encontro não vai ser nunca mais revivido.
para que eles possam pegar, tocar, conversar e começar aí a possibilidade de uma integração deste processo de luto. Lembrando sempre que diante destas situações é importante que, aqui a gente diz do paliativo, mas que é importante que tenha alguém da equipe que possa ser referência para essa família ao longo deste processo até a alta, tá? Então, acho que desta conversa, eu já estou no meu horário, o que fica? Que é fundamental um atendimento respeitoso e empático para todas as mulheres, parceiros ou parceiras, e família que experimenta a dor da perda de um bebê. Aqui são as referências e as imagens todas foram tiradas do Instagram do Lucas Lopes Arte, tá? Eu vou aqui parar, então, de compartilhar, para que eu possa estar... Agora o meu negócio foi para... Parou de compartilhar? Parou sim. Esqueci. Então tá bom. Então, tô Professora, muito aqui. obrigada pela aula. Acho que é um assunto, um tema muito difícil e que quando a gente pega uma paciente assim no PS, né, que chega sem batimento ou alguma intercorrência, a gente sempre fica, a gente fica desconfortável também, né? E essa, inclusive, era uma dúvida que eu sempre tive também, né? Sou residente ainda, então ainda tenho. Como perguntar para os pais se eles querem conhecer o bebê após o nascimento? Você chama de nascimento depois que o bebê nascer ou depois que você der à luz? O que que você vai falar exatamente? Mas eu acho que a gente toma muito cuidado com as palavras e, na verdade, a gente tem que se preocupar mais com eles do que com o que a gente vai falar, né? Então, É. Eu acho, sabe, Ilana, que é interessante, né? Tua pergunta é importante para a gente pensar que vocês têm que se preocupar com vocês todos, com eles e com vocês, porque não é fácil de dar uma notícia dessa. E por vezes, eu não sei quantos de vocês recebem o treinamento de comunicação de más notícias. Então, poder dizer, né, a hora que você está ali fazendo o ultrassom e não tem batimento, poder dizer, olha, não sei, né? Eu vou aqui pensar com você, né? Mas dizer, olha, estou aqui fazendo o exame. Por vezes, se você já sabe o nome do bebê ou não, qual seria o nome do bebê? Ah, fulano. Então, olha, ou estou aqui fazendo ultrassom, não identifiquei batimento. E aí poder dizer, né, que o bebê, então, foi a óbito, né? Enfim, as palavras, você tem que falar a verdade, mas assim, não é de um, olha, eu sinto muito. Nunca dizer, eu imagino, porque a gente não imagina o que eles estejam passando. Ah, nossa, posso imaginar. Não, eu sinto muito, mas o bebê não tem mais batimento, ele não está mais vivo. A partir de agora, vocês querem um tempo para conversar? Se tiver no laboratório uma sala que eles possam ir, e aí alguém possa ir lá conversar com eles. Vocês querem as fotos vocês já tiraram, né? O ultrassom vocês vão fazendo imagens, para que alguém possa pensar com eles os próximos passos. O que vocês entenderam do que está acontecendo? Mas como ontem tinha batimento, hoje não tem? De fato, hoje não tem. E aí, se vocês tiverem uma explicação, poder dizer qual era a explicação, e se não tem, é difícil para a gente também. Não tem. Não temos uma justificativa, uma explicação. Vocês gostariam de chamar alguém para que a gente pudesse conversar? Agora nós temos que, né, podemos pensar nos próximos passos. E aí, enfim, vai internar já? Normalmente, né? Não, não vai internar. Vai internar já? Vai. Bom, então, interna e aí a hora que está no quarto, poder minimamente conversar antes de entrar com ela no centro obstétrico ou no centro cirúrgico.
Como é que vocês querem encontrar o seu bebê? Tá errado usar nascimento, Ilana, você vai ver que a hora que a maior parte dos artigos trazem birth. Mas nascimento, se você for olhar no dicionário, nascimento é para um feto extraútero que tem vida. E esse bebê, por vezes, não tem vida. Eu fico mais à vontade de chamar de encontro. Como vocês gostariam de conhecer o seu bebê? Como vocês gostariam de encontrar o que fosse esse encontro com o seu bebê? Né? Ou como é que a gente pode pensar? Não sei se faz sentido, Ilana, para você. Porque cada situação é uma, mas é importante que vocês possam abrir mão. Então, o que é possível? Então eu vou ver com a equipe o que é possível. Vocês querem chamar alguém? Tinha alguma coisa preparada para este bebê? E aí, dependendo do diagnóstico, são as possibilidades que você vai ter, né? Legal, professora. Vocês- Muito obrigada. Respondeu sim, respondeu muito. É, eu acho que a gente pode abrir para dúvidas agora também, se alguém tiver alguma Sim. dúvida ou quiser fazer alguma colocação, qualquer coisa. A Elisandra Ah, abriu a câmera. Oi, Elisandra, é bom. ah, Desculpa, quem estava falando? Oi, Carlos. É Richard? é Carl Richard, mas a professora Eli pode falar Caut? primeiro, com certeza. Eu espero Então tá ela bom. falar. Eu abri Não, a mano. câmera até porque ninguém abriu a câmera, né? Então, boa Fiquei noite. falando sozinha. Muito Boa noite. obrigada aí Obrigada, viu? Tão ruim falar sozinha.